que a questão central aqui, pelo título do convite, era a questão de se nós vamos ou se nós não vamos ter um golpe militar. Indo ao ponto, não, nós não vamos ter um golpe militar. Sem fazer um grande retrospecto histórico, recentemente, há uns 3 meses atrás, aproximadamente, o presidente da República demitiu o comandante do Exército, Eduardo Pujol, demitiu o comandante da Marinha, o almirante Ilques, almirante de esquadra, Ilques, e demitiu o tenente brigadeiro Bermudes, que era o comandante da Aeronáutica. E também demitiu o ministro da Defesa, que era o general Fernando Azevedo, todos que eu conheço muito bem, pelo período que tive quase 2 anos à frente do Ministério da Defesa. Por que eles foram demitidos? Porque eles vinham resistindo às pressões, o que eu chamei, inclusive, de bullying, do presidente da República para que endossassem os atos dele, presidente da República, de constranger e de ameaçar o Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional e, mais recentemente, os governadores por conta do lockdown. Alguém poderá acrescentar, muito bem, mas aí nós temos o episódio Pazuello. Eu retrucaria que não se tome a árvore pela floresta. Inequivocamente, a decisão de não punir o Pazuello é indefensável, como disse um amigo meu, o general ex-ministro Tibói. É um erro, e um erro que terá custos, não resta a menor sombra de dúvida. Mas eu lembro que, na quarta-feira, antes dessa decisão do comandante Paulo Sérgio, que foi nosso assessor, ele reuniu o alto comando. O alto comando do Exército é formado por 17 4 estrelas, só participa do alto comando em todas as 3 armas, só participa quem tem 4 estrelas. Tá? E é o comandante mais 16 4 estrelas. E ele, então, numa reunião consultiva, porque a decisão de punir ou não punir é privativa do comandante do Exército, nesse caso, ele, então, ouviu o alto comando. E o alto comando foi majoritariamente, sobretudo os generais mais antigos, né, no sentido de que deveria, sim, ser punido o Pazuello. E ele adotou uma decisão pessoal de não punir. As versões que surgiram depois são de que ele estaria evitando uma crise maior. Ou seja, se ele resolvesse punir o Pazuello, ele possivelmente seria afastado. E isso geraria uma crise maior do que a antecedente, ou pelo menos uma crise em 3 meses, mais ou menos uma segunda crise grave, porque nunca houve, pelo menos que eu tenho memória, o afastamento, pelo menos na República, de 3 comandantes militares e um ministro da Defesa. Parêntese, 3 comandantes e um ministro da Defesa que até hoje não existe nenhuma justificativa para isso. Não foi dada nenhuma justificativa. E a justificativa real é esta. O presidente vinha fazendo bullying o tempo inteiro. Como disse o Merval, e eu já sabia dessa história anteriormente, o presidente da República pergunta, os caças Gripen, que são esses caças suecos que estão começando a chegar agora, o projeto FX-2 da Aeronáutica, ele pergunta, presidente, é um comandante militar, eles estão operacionais? Estão. Eles podem fazer um sobrevoo sobre o Supremo Tribunal Federal para arrebentar todos os vidros do Supremo Tribunal Federal? Imaginem vocês o que é uma proposta como essa partindo do presidente da República, que é também, concomitantemente, comandante supremo das Forças Armadas. E também, o tempo inteiro, mandando mensagem, cobrando, vocês não vão fazer nada contra os governadores estão fazendo lockdown, os trabalhadores não podem trabalhar, vocês não vão fazer nada. Na medida que isso não acontece, ele então resolve decapitar toda essa culpa. Mas retomando, então o caso Pazuello é grave, porque isso, uma força armada, seja ela policial ou militar, o DNA dela é exatamente hierarquia e disciplina. Quando a hierarquia, disciplina e o mérito, quando a política entra pela porta, a hierarquia, disciplina e mérito saem pelas portas dos fundos. Não tem outra alternativa. Então, há um preço a pagar por essa escolha. Mas daí não se deduza que os militares estão disponíveis para um golpe.
E, além militares, eu perguntaria qual é a força política hoje do Brasil que está disposta a um golpe, né? Onde é que está essa força? Está no empresariado? Está na mídia? Está nos sindicatos? Está nos partidos? Está no Congresso? Onde é que está essa força? Não existe essa força. Isso não quer dizer que o presidente da República não tem um projeto autoritário. Tem. Ele é eleito, aquela grande onda, né? A arrebentação da onda da Lava Jato e a chamada antipolítica. E ele, então, rompe com o que era digamos assim, o modus operandi da relação entre executivo e legislativo no Brasil, que é o chamado presidencialismo, coalizão, que todos aqui conhecem. Foi desenvolvido pelo Sérgio Abranches. Então, ele se nega a, digamos, aplicar, fazer uso do presidencialismo de coalizão. O trade-off que existe entre executivo e legislativos, com as suas algumas virtudes, mas, sobretudo, com seus grandes defeitos, né? E eu conheço bem isso, porque, como disse o Bush, eu passei 3 mandatos, 12 anos. E, nesses 12 anos, eu fui colega do Bolsonaro nas 2 comissões que eu frequentava, ele também frequentava, que era a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, da qual cheguei a ser presidente, e da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, né? Então, eu pude conhecer a miúde, o atual presidente da República. Retomando. Então, se ele abre mão do presidencialismo de coalizão, porque, como ele disse, isso levou outros ex-presidentes à cadeia e tudo mais, como é que ele vai passar o seu programa? Como ele vai passar o seu programa? Tá? E todo presidente tem que, enfim, dar conta do seu programa. Ele, então, recorre ao que eu chamei de presidencialismo de colisão. O que é o presidencialismo de colisão? O presidencialismo de colisão é dizer, eu tenho a espada, ou seja, eu tenho os militares. Ou dizer, alternativamente, eu tenho as massas que estão do meu lado, que é uma forma de constranger, de ameaçar os demais poderes para fazer com que o programa dele fosse adiante. E isso gerou uma enorme confusão, que hoje está um pouco mais desfeita, pelo fato de que ele coloca um número inédito de militares no executivo, né, sobre o qual quero falar da responsabilidade do Congresso a esse respeito, e você tem um conjunto de generais da reserva que são, sobretudo, dos anos 70, quer dizer, os anos de formação dele, de AMAN, né, desse pessoal, do Heleno, né, do Ramos, está lá, que era aqui chefe de paraquedista, comando aqui na Vila Militar, que você tinha aqui, mais recentemente o Braga Neto, que também conheço bastante, e outros mais, né, que se encontram, o caso do Fernando também. E vocês sabem que os anos 70 foram os anos mais duros durante o regime militar, né? Então, esse pessoal, na medida em que ele vocalizava, que ele falava, as pessoas entendiam que eram as instituições militares. E aqui a primeira coisa que eu quero chamar a atenção: militar da reserva, em cargo político, não fala por instituição militar, não fala, né? Nós podemos admitir que eles têm liderança, que eles falam, que eles têm relações, mas eles não falam. E aqui é preciso também dizer uma outra coisa desde já. As instituições militares têm sido absolutamente silentes até aqui. Silentes. Ou seja, elas não têm se manifestado, né? Elas não têm entrado no processo político. Eu fiz uma entrevista com o general Pujol, e uma das coisas, Eugênio, que eu cuido hoje, é um think tank que originalmente era Defesa e Soberania, hoje se chama Defesa e Segurança, e hoje se chama Soberania, Defesa e Clima, né? E eu tive a oportunidade de entrevistar o general Pujol e fiz uma pergunta a ele sobre militares e a política. Ele respondeu de uma maneira vertical, dizendo, olha, não queremos fazer política, não queremos substituir o Congresso Nacional. O Exército, o que ele faz é o que, na Constituinte de 88, os representantes políticos da nação determinaram, né? Nós não queremos fazer política e não queremos política no quartel. Esse foi o comandante que foi demitido, né? E o presidente, então, nesse presidencialismo de colisão, é uma forma de imprensar, de obrigar a que os demais poderes
cumpram isso. Sob a presidência do Rodrigo, de boa lembrança, cumpriu um excelente papel, mas também o próprio Supremo Tribunal Federal, que se divide muito em questões penais, mas tem uma unidade em termos de aspectos constitucionais e, sobretudo, democráticos. Critique o Supremo, e todos nós na democracia somos criticáveis, que é o regime do dissenso. Mas a verdade é que eles atuaram. Bom, queríamos que eles atuassem mais, sempre a gente quer, mas, de fato, o retrospecto deles é de defesa de questões, como agora, recentemente, continuam fazendo, de questões referentes à democracia. Então, ele não conseguiu impor a sua vontade. Ele não conseguiu impor a sua vontade. Então, acontecem dois fatos. Um é a prisão do Fabrício Queiroz, no dia 17 de junho de 2020, alguma coisa assim. A outra, mais recentemente, a pandemia e a possibilidade, sempre presente agora, talvez mais nesses últimos episódios com a vacina, etc., de um impeachment. Então, ele busca, aí ele começa a fazer uma transição entre o presidencialismo de colisão para o presidencialismo de coalizão. E ele se ampara no Centrão. Né? Centrão que hoje, como se costuma dizer, está com a faca e o queijo na mão, como anteriormente. Cada vez ele depende mais do Centrão, mais da política, e cada vez ele, de certa forma, desloca, né, a ancoragem que ele tinha sobre os militares. Mas isso não quer dizer que ele não continue a pressionar esses militares, que até aqui, repito, em que pese o erro, o julgamento do Pazuello, não resta a menor sombra de dúvida, ele continua tentando. Né? E aqui eu queria fazer duas digressões. Uma primeira delas é que critica-se muito, por exemplo, a presença dos militares no governo, mas não se diz uma palavra a respeito da responsabilidade do Congresso Nacional. O Congresso Nacional pode, pela Constituição, tomar as decisões mais extremas, não que o Brasil, mas qualquer nação do mundo pode tomar. Quais são essas decisões? Fazer a guerra, declarar a paz. Se errar nessa decisão, o país pode desaparecer, como outros desapareceram, ou pelo menos um pedaço do território da nossa população. Então, não se justifica que o Congresso Nacional não tenha, até o presente momento, regulado a não presença de oficiais da ativa, né? No Executivo. Não se justifica isso. Não se justifica. Agora que a Perpétua da Almeida, do PCdoB, que está começando a tramitar isso, espero que vá adiante. Mas o Congresso é absolutamente irresponsável, há que ser duro, irresponsável com as suas responsabilidades constitucionais no que diz respeito à defesa e às Forças Armadas. E aqui me permitam contar um caos. Todo nordestino tem que sempre contar um caos. Eu era deputado federal, o Jobim era ministro da Defesa e estava tramitando o que hoje é a Lei Complementar 136. E essa lei, que faz uma série de modificações na defesa também, mas não vem ao caso, eu, como relator, coloquei lá, evidentemente negociado com o Jobim, o fato de que a Política Nacional de Defesa e a Estratégia Nacional de Defesa, também o Livro Branco da Defesa, eles passariam pelo crivo do Congresso Nacional. Isso não aconteceu antes, isso nunca tinha acontecido, ou seja, a política de defesa das Forças Armadas, o seu orçamento, o seu pessoal, as suas unidades, o seu equipamento, os seus cenários, a sua formação, ela nunca passou pelo crivo do Legislativo. Então, nós achávamos que aquilo ali era uma grande possibilidade de diálogo. Enfim, o poder político ia assumir um diálogo com os militares, ia chamar os militares e com eles discutir efetivamente o que é a defesa nacional, o que são eles, o que eles visam, o que eles querem. O que acontece? No dia 16 de novembro de 2016, nós mandamos a nova versão, a primeira de 2008 e a segunda de 2012, essa é a terceira versão. E dentro da emenda que eu fiz, de 4 em 4 anos, essa política e estratégia nacional de defesa teria que ser reformulada, revista. Pois bem, o Congresso Nacional passa 2 anos, do dia 16 de novembro até o dia 17 de dezembro de 2018, o Congresso Nacional fica com esses textos, que são os mais relevantes, e maior agregação de questões a respeito da defesa e das Forças Armadas, e não faz nada. Não faz uma audiência pública, não chama os militares, não dialoga com eles e, principalmente, não lidera. Eu ouço muitas críticas dos militares. Como eu já disse, democracia, todos nós somos criticados. Temos virtudes, temos defeitos. Mas, se você não tem um projeto, isso é fundamental, para a defesa, para os militares, e não tem,
Nós civis não temos, nós não entendemos, nós não dialogamos, nós não conhecemos nada a esse respeito. E, sobretudo, o poder político nos representa. Não entende, não gosta, não dialoga, não lidera e não tem projeto, porque para liderar tem que ter um projeto. O que acontece? Bom, o que acontece é que, 2 anos depois, o Eunício Oliveira, que era o presidente do Senado da Câmara, manda de volta ao Executivo a política e estratégia nacional. Tudo que vocês queiram saber sobre militares está ali. Tudo que vocês queiram saber. Ele manda de volta. O presidente Temer recebe no dia 17 de dezembro, diz, bom, meu governo acabou, não vou assinar isso. Deixa no Bolsonaro. O Bolsonaro também não assina. E diz, não, isso é do governo Temer. Não, são documentos de Estado. São documentos de Estado. E aí o que acontece? Nós estamos com a política estratégica de 2012, por absoluta alienação do Congresso Nacional. Se nós queremos a transformação, não queremos apenas criticar os militares, ou, não sei, abrir mão, não tem instituição militar aqui, ou nós ficamos presos aos nossos debates muito legítimos, muito legítimos que se tenham a respeito da anistia, a respeito de tudo mais que diz respeito a 64, e abrimos mão exatamente de procurar liderá-los, tá certo? E ter um projeto. Se vocês pediram ao Luiz Eduardo Soares um projeto para a polícia, para a segurança do país, tenho certeza que ele tem isso na mão, ele fez o SUS, e depois a gente conseguiu aprovar. Não do jeito que ele queria, é verdade, mas conseguimos levar adiante. E o que é que nós temos a dizer sobre os militares? Se vocês abrirem o site de qualquer partido do Brasil, mas olha, qualquer partido do Brasil, vocês só vão ver platitudes. Ninguém tem nada a dizer sobre defesa e sobre militares. Nem quer dizer. Nem quer dizer. Então, o que se espera? Que por osmose ou por graça divina os militares mudem? Como é possível isso? Bom, qual é o efeito disso? Isso tem um rebote democrático simplesmente fundamental, que é o seguinte: o militar, sobretudo o militar combatente, porque tem os outros auxiliares, intendência, engenharia, etc., a gente custa admitir isso, mas eles estão dispostos a dar a vida pela nação. Esse é o juramento, esse é o processo deles. Mas nós não temos há 150 anos, nós não temos ameaça, nós não temos isso. Bom, então, também não precisamos tê-los. É isso? Claro que não. Então, o que acontece? Para o militar, o poder político que nos representa é irresponsável. Ele é irresponsável com a defesa da nação, com o seu povo, com o seu território, com os seus recursos, com isso, com aquilo outro. Então, aí chegamos ao fulcro da questão, o centro da questão, que é o seguinte: bom, se eles são irresponsáveis, nós estamos dispostos a morrer por isso, nós vamos assumir a tutela. Perceberam? Então, o militar chama para si a tutela da nação, porque o poder político, nada, é abúlico, não tem o que dizer, não lidera, não tem projeto, não entende, não quer saber. 1000 razões, porque não vê nenhuma ameaça, porque não dá voto, porque não tem emenda, porque não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí você tem, ninguém coloca, mas o Congresso Nacional é parceiro da crise do Pazuello, porque caberia ele disciplinar isso, caberia ele disciplinar. Nos outros países democráticos, consolidados, não, o poder político é que comanda, e quem cabe dizer qual é a defesa da nação, que Forças Armadas é o poder político. É o poder político, mas não diz. Nós não falamos nada sobre isso, só criticamos. Tá certo, critique-se, nenhum problema. Mas só isso. Não temos um outro lado em relação a isso. Bom, então, prosseguindo, eu não vejo, tá certo, nenhum movimento, nenhum respaldo, e tampouco dentro das próprias Forças Armadas, tá certo, uma disposição de uma interrupção democrática, um desvio democrático. E se o Lula ganhar, e se o fulano ganhar, eles vão vetar alguns desses? Não vão vetar ninguém, não vai haver veto algum. Esqueçam isso. Não vai acontecer isso. Tá certo? Espero que quem assumir tenha algum projeto para a defesa e para as Forças Armadas, senão não lidera. E não muda também. Onde é que estão os problemas? Para concluir, os problemas estão exatamente nas questões das forças de segurança estaduais. Aí sim, eu prevejo que nós vamos ter problema. Eu acho, a quem me pergunta, eu digo, não, aí sim, nós temos uma alta probabilidade de termos problemas. Como o Luiz Eduardo sabe, melhor do que todos nós, as forças, sobretudo a PM, aqui nós estamos falando sobretudo da PM, elas são um mosaico. Você tem
polícias mais organizadas, mais disciplinadas, mais estruturadas. Por exemplo, você tem em São Paulo, embora também possa ser alvo de críticas como qualquer outra, e você tem não polícias, por assim dizer. Você tem um caso aqui do Rio de Janeiro, onde você tem uma porta giratória de polícia e milícia, tá certo? O tempo inteiro. E, enfim, mas eu não vejo, quer dizer, mas as polícias vão dar um golpe. Não, não tem força para isso. Não tem força para isso, tá? Elas não são centralizadas. Agora, nós podemos ter, a exemplo do que aconteceu na minha cidade, Recife, Pernambuco, aquela reação selvagem, violentíssima, contra a manifestação de uma oposição democrática que não estava fazendo nada de excedente do que se faz numa manifestação tranquila e pacífica. Então, aí nós vamos ter problemas. E vamos ter problemas também porque, primeiro, o presidente da República vem desde sempre colocando em xeque a legitimidade do processo eletrônico de votação. Isso é gravíssimo, porque isso é a base de credibilidade do sistema democrático, não é? A escolha popular sobre a sua representação. Ele coloca isso, e está aí o voto impresso, está sendo discutido, e que, de alguns líderes, eu vi que tem uma boa possibilidade de passar, o que é preocupante. Em segundo lugar, ele propõe uma coisa absurda, que é vamos armar a população para que não haja uma tirania. Que tirania? Qual é a tirania? Não tem nenhuma força política investindo nisso. Não tem nada investindo nisso. Temos alguma ameaça externa? Também não temos hoje. Temos problemas, sem dúvida. No Atlântico e outros lugares, e tal. Tudo bem, temos problemas. Mas nada que ameace a nação. E quando você armou a população, você teve genocídio, você teve massacre, você teve golpe, e foi também o ovo da serpente, nazifascismo. Vocês sabem disso, né? Além disso, armar a população é quebrar o monopólio da violência legal do Estado. A certidão de nascimento do Estado Nacional é exatamente o monopólio da violência. É isso, legal, claro, legítimo, melhor dizendo. Então, você está quebrando isso. Ao quebrar isso, você está desfazendo o papel das Forças Armadas. E elas não gostam nem encaram isso. Tanto que tiveram resoluções suas, do Departamento de Fiscalização de Produtos Controlados, que cuida dessa coisa de armas e tal, que foram revogadas pelo presidente da República. Não é? Que ele quer fazer isso, armar os CACs, clubes de atiradores e colecionadores, e por aí afora, e as próprias também milícias. Não é? Eu costumo dizer que daqui, só do Rio de Janeiro, poderia surgir um projeto do presidente que nós temos hoje no país, viu, Luiz Eduardo? Só aqui, no Rio de Janeiro, é que poderia produzir o que se produziu, o que é grave e muito preocupante. Então, isso aponta esse conjunto de fatores. É um presidente da República que vai para as formaturas dos policiais, é um presidente da República que quis passar a mão na cabeça de grevistas, tá certo? No Ceará, que vocês conhecem, é um presidente da República que agora está tocando um projeto que, malgré tudo, fomos nós que estruturamos financeiramente, que é para habitação, melhoria de vida, que, aliás, é devidíssima aos policiais. Nós devemos muito a eles, também não tenhamos dúvida disso, de dizer. Embora eu acho que lá atrás a esquerda abraçou os direitos humanos, esquecendo da segurança pública, enquanto que a direita abraçou a segurança pública, transformou os direitos, fez escolar o que é indevido, o que é indigno, direitos humanos dos bandidos. Mas isso é uma outra discussão. Então, concluindo, eu vejo que sim, por aí nós podemos ter distúrbios, podemos ter efetivamente problemas. Eu acho que os sinais são claros nesse sentido. É um projeto autoritário, que cumpre barrar, e por isso mesmo nós temos que unir forças. Os mais velhinhos aqui se lembram do processo de resistência ao regime militar. E ali o que foi que nós tivemos? Tivemos que abrir mão de todos os projetos de médio e longo prazo e ter como único centro tático a recuperação da democracia. Então, o que nós temos agora que ter como grande centro tático é exatamente a manutenção, a resistência da democracia. O segundo mandato do presidente Jair Bolsonaro trará, além do que já trouxe, indeléveis, né, deformações nas nossas instituições democráticas e na democracia comum. No governo Temer, você ocupou a pasta da Defesa e depois o Ministério da Segurança Pública, que depois foi fundido no outro governo, Jair Bolsonaro, com o Ministério da Justiça. Isso significa um trânsito entre os militares e um trânsito com as polícias também, que consubstancia
uma perspectiva incomum, ou, se não propriamente incomum, não usual. Eu posso dizer que você tem um panorama aprofundado dos humores do mundo das Forças Armadas e do mundo das polícias também. E aí os temas que eu levantaria são numa direção que já apareceram na sua fala, sobre a sustentação de uma articulação miliciana a partir do Rio de Janeiro e policial para não propriamente um golpe, mas uma ocupação por dentro das instituições da República, construindo uma lógica cada vez mais autoritária. É fora de razão a gente supor que, com esse escândalo agora da Covaxin e essas coisas que estão aparecendo na CPI, poderia crescer um apoio entre as Forças Armadas para o impeachment, numa reversão do quadro? Uma outra pergunta. Se a sua conversa com os militares nesse tempo, as Forças Armadas, ela vem se tornando mais frequente ou ela vai escasseando? Mas por que não foi federalizada a investigação do assassinato da Marielle? Eu me lembro da sua posição, na época, contrário a essa federalização. O fato é que até hoje nós não temos esse crime esclarecido. Não teria sido melhor, de alguma maneira, essa investigação ter sido federalizada? Bom, com relação à questão dos militares, digamos, aceitarem o impeachment, eu vou responder com um diálogo que eu tive com o Tarso Genro. Eu estava discutindo com o Tarso Genro, e estava também o Jobim em uma dessas lives da vida, que a gente hoje tem tanta, e ele me disse: por que os militares não falam? Por que os militares não se pronunciam contra? Eu disse: deixa os militares calados. Deixa os militares calados. Porque se o militar começa a falar, aí a coisa muda de figura. Não é? Ele vai continuar falando. E eles não devem falar. Eles não devem falar. Então, seja maior, seja menor o apoio deles para o impeachment, eles não devem falar sobre isso. É regra, tabu, é veto. Não devem falar sobre isso. E nós não devemos estimular. Nós não devemos nos transformar em vivandeiras de quartel. O que nós temos que apostar é na hierarquia e na disciplina, que é um fundamento para uma força armada democrática, hierarquia e disciplina. É isso que nós temos que apostar. E me chama muito a atenção que nenhuma força política até hoje fez o reconhecimento do papel que têm tido as Forças Armadas até aqui, porque elas têm sido muito pressionadas, muito pressionadas. E acredite, e eu estou à disposição para responder a qualquer questão aqui, elas têm resistido. Elas têm resistido. Porque outro dia eu estava falando com uma repórter da Folha, porque tem muita gente, porque tem isso, porque tem aquilo, eu reconheço tudo isso. Mas é preciso cobrar dos nossos representantes no Congresso Nacional. Eu vou falar aqui uma situação absurda. O absurdo, que ajuda a gente a entender. Imagine agora que você, Eugênio, é o presidente da República e que eu sou o comandante do Exército. Então, o presidente Eugênio Butti liga para o comandante do Exército, Raul Juba. Comandante, não, presidente. Eu quero que o alto comando inteiro, 17 de 4 estrelas, venham para o governo. Presidente, o que é isso? Não tem que é isso. Eu sou o comandante supremo e eu quero que venha todo o alto comando do Exército para o governo. Sabe o que é que competiria a mim? Pedir demissão, que óbvio pediria, ou então aceitar. Porque não há nenhuma regulamentação, fica-se o tempo inteiro dizendo, mas por que tem muita gente? Porque, bom, primeiro sempre teve muita gente, agora tem excessivamente muita gente. Porque o dinheiro, porque querem isso, que querem puxar, porque isso. Bom, tem 5, 6 mil, são 320 mil, 330 mil na ativa que estão. Não vai ser isso
que vai fazer. Eles simplesmente irem para isso. Mas é porque isto compete, desculpe insistir nisso, ao Congresso Nacional, que se aliena disso. E nós cobramos a ele, ou então não dá certo. As pessoas chegam para mim, puxa, você foi o último ministro civil, e agora acabou, é tudo militar. Olha, eu já acreditei nisso, mas quero dizer duas coisas. Em primeiro lugar, o papel de controle, supervisão, é do Congresso. Não vai ser um civil lá dentro que vai segurar isso. Não vai. Eu já acreditei nisso, eu já apostei nisso, eu já defendi isso. Depois de passar lá dentro, eu chego à conclusão que sem um Congresso ativo, que entenda, que lidere e tenha projeto, esqueça. E o outro lado da questão é que até hoje o Brasil não tem um especialista em defesa, um gestor em defesa, um gerente em defesa. Nunca fez um concurso para nenhum civil na área de defesa. Entende? Então, o Ministério da Cerveja, o Ministério da Defesa, o ministro civil é uma cereja no bolo, cara. É uma cereja no bolo. Que civil é esse que vai controlar 3 forças seculares que você tem lá dentro, sem ter ninguém embaixo civil, e acima não tem um Congresso Nacional que funcione? Como é que isso vai acontecer? Eu tive com o Jim Mattis, que foi o secretário de Defesa dos Estados Unidos, na Jordânia, encontrei com ele, encontrei aqui no Brasil também. Ele é um fuzileiro naval. Atualmente, o Biden, tão insensado Biden, colocou lá um general, sei lá, um almirante da reserva, alguma coisa assim. E alguém questiona o controle que existe sobre as Forças Armadas estadunidenses? Não, ninguém controla. Então, ninguém contesta. Então, esse é um aspecto que a gente tem que discutir entre nós, tá certo? A outra coisa, se eu tenho falado mais ou menos, eu continuo falando, eu fiz amizade lá dentro, né? Mas eu falo muito mais com aqueles que estão na reserva do que estão na ativa, porque eu evito isso, tá? Eu evito isso, né? Essa provocação, claro que falo, claro que tenho, né? O Paulo Sérgio, como eu disse, foi o atual comandante da Marinha, meu oficial de ligação com as Forças Armadas, então tem uma relação, mas eu, de certa forma, evito, né, essa, perdoe a expressão, promiscuidade, em questão das ativas, mas as informações, enfim, flui em conversa. A questão da Marielle é uma questão longa. O Marcelo Freixo, que está aqui, conhece essa história muito bem. E me permita dizer, eu sempre fui a favor da federalização, sempre. No dia que a Marielle é assassinada, no dia seguinte eu pego um avião, chego no Rio de Janeiro, participo de uma reunião que estava a Procuradora-Geral da República, que estava o Eduardo Bussin, que é o Procurador-Geral do Rio de Janeiro, que estava o recém tinha assumido, que era como é o nome dele? O ex-ministro da Defesa, o general Braga Neto, estava lá o comandante da polícia, estavam todos. E a Raquel disse, eu vou fazer um IDC, Instituto de Deslocamento de Competência. Isso é um crime contra os direitos humanos, emenda constitucional 45, vou levar para lá. Aí, preste bem atenção o que acontece. O Ministério Público do Rio de Janeiro entra no Conselho Nacional do Ministério Público contra a Raquel Dodge, inteiramente contra a federalização. Inteiramente contra. Então, isso, de certa forma, bloqueou ela. A forma que nós tivemos de elidir isso legalmente e legitimamente foi investigar a investigação com base num depoimento do Orlando Curicica, que tinha sido preso aqui no Rio de Janeiro, ficou em Bangu 9, e pediu para ser ouvido pelo Ministério Público. O Ministério Público Estadual não foi ouvi-lo. Ele, então, entra em greve de fome. Começou a ficar complicado, diz ele. O Ministério Público foi lá e simplesmente vistoriou a cela dele, mas não ouviu ele. Ele é transladado para Mossoró. Em Mossoró, ele pede a mesma coisa, a Raquel Dodge concede e toma-se a termo o depoimento dele. Eu li o depoimento dele. Tudo bem, é um bandido, é um criminoso, mas é inacreditável, ou é muito crível. Ele fala como você pode abafar um crime no Rio de Janeiro, como você pode imputar a uma outra pessoa, o que é que cada especializada recebe. Chega a contar casos que eu não vou contar aqui, que são simplesmente hilários, e tão tragicômicos que são. Não é? Muito bem. Fazemos a investigação da investigação, que ajudou muito isso aqui a andar. Tá? Quando vai chegando no final, a Raquel conclui isso tudo e envia ao STJ, a quem cabe decidir sobre o IDC. Aí começa uma pressão do Ministério Público do Rio de Janeiro, que eu queria entender, o Luiz Eduardo pode me ajudar, o Marcelo pode me ajudar a entender isso, uma pressão enorme para não federalizar, alegando autonomia federativa. Vejam bem onde é que isso vai terminar. Aí, mas antes de mandar, a Raquel quer os autos para poder exatamente fazer o IDC. O que acontece? O Ministério Público se nega, o Ministério Público do Rio de Janeiro se nega a mandar os autos.
para ela, Procuradora-Geral da República. Ela, então, coloca uma procuradora federal para tentar trazer, não consegue, chega para ela e diz, não vou conseguir. Ela liga para a diretora-geral, sei lá o quê, lá dentro, diz, olha, se você não me mandar isso, eu vou dar uma entrevista. Não vem. Ela, então, recorre ao STJ para fazer cumprir o pedido dela. O STJ manda, o Ministério Público não cumpre. Quando ela cobra, diz, bom, agora acabou, eu vou entrar com busca e apreensão. Diz, não, nós estamos mandando. O número do protocolo é esse. O número do protocolo era falso. O número do protocolo não batia. Ela torna a brigar para poder ter isso. E vem um segundo número falso. Eu queria que alguém me explicasse por quê, qual a razão disso. Por quê? Qual a razão disso, nesse caso? Claro, você pode ter visões, né? Eu prefiro que seja feito aqui, e tem duas procuradoras que têm atuado bem, pelo que eu tenho visto, têm atuado bem, corretamente, mas eu acho que a Polícia Federal tinha mais isenção. Depois isso muda, quando entra o Bolsonaro, quando entra o Moro, aí muda-se a posição. Não, deixa ficar aqui que pode ser. Bom, então essa é a história de uma luta enorme, tá certo? Que nós travamos para poder trazer e federalizar, mas que o Rio de Janeiro sempre proibiu e sempre lutou contra isso. Eu acho que o debate do golpe, não há risco da gente repetir 64, mas isso não me tranquiliza. Né? O fato de nós não vivermos algo que possa se assemelhar a 64 não quer dizer que a gente esteja numa situação melhor. Acho que a gente está numa situação diferente. Eu acho que, não sei o que o Raul pensa sobre isso, mas a ideia do golpe na era bolsonarista é uma ideia de instabilidade permanente. Né? Eu acho que é uma instabilidade permanente das instituições, é uma fragilidade das instituições, é uma bolsonarização das polícias, né? E também do Exército no que diz respeito aos praças, né, Raul? Talvez mais do que o oficialato, mas em relação aos praças, o bolsonarismo é muito forte. Assim como é muito forte a bolsonarização das polícias. E isso vai, de alguma maneira, gerando uma situação de instabilidade permanente. O que eu chamo de sociedade miliciana, e não é à toa que o Bolsonaro vem do Rio de Janeiro, é um projeto de poder que passa pela quebra do monopólio do Estado, como o Raul disse. Hoje, o descontrole sobre as armas e munições é absoluto. Né? Os estudos apontam que a sociedade civil consegue hoje consumir mais munição do que todas as polícias juntas. Então, você tem o tempo inteiro um clima de instabilidade que nega a política. Essa é a essência do bolsonarismo. Em relação ao Centrão, porque se você pensar o seguinte, por que o Bolsonaro ia fazer um golpe ou ia tentar um golpe? Né? Ele hoje tem maioria ampla no Congresso. Eu acho até que o Centrão não tem a faca e o queijo na mão, não, Raul. Eles têm duas facas e não fazem nem questão do queijo. Né? E são 350 votos para qualquer votação. 350 votos para qualquer votação. Então, o que pode acontecer é o Centrão abandonar o Bolsonaro, porque o Centrão é governo, independente de quem é o governo. Se o Centrão entender que é mais negócio não estar com o Bolsonaro. Mas aí ele vai ter menos condição ainda de dar um golpe, se ele não tiver o apoio da massa política. Então, eu não acredito na ideia de um golpe como a gente está acostumado. Acho que a situação de estabilidade e manutenção do bolsonarismo vai nos ameaçar durante muito tempo. Né? Então, o ano de 22 vai ser decisivo, porque não basta derrotar Bolsonaro, mas como será a sua derrota vai ser muito importante para que a gente entenda o que pode acontecer. Eu queria fazer uma pergunta objetiva, assim, entendendo que esse bolsonarismo chegou de forma muito forte nas polícias. O episódio de Pernambuco, na sua terra, foi muito sintomático, recente, mas nós já tivemos no Ceará, nós já tivemos na Bahia, nós conhecemos a polícia do Rio de Janeiro. Isso é um movimento nacional, um movimento pontual no lugar ou outro. Portanto, os governos estaduais terão um papel muito importante no enfrentamento ao bolsonarismo, no que diz respeito à segurança pública. Conversei ontem com o Luiz Eduardo e conversei um pouco hoje com você. Eu acho que esse é um ponto fundamental. Qual é o desafio que a gente tem no enfrentamento ao bolsonarismo e nesse movimento antigolpe, entendendo que o golpe não é o de 64, mas o antigolpe no processo mais amplo da democracia? Qual é o nosso papel diante das polícias militares e nas políticas de segurança dos estados? Como é que você vê esse desafio no bojo desse debate de enfrentamento ao Bolsonaro?
você tocou num assunto muito importante, que é a questão dos militares da ativa no poder, né? E eu realmente sempre me impressionei muito porque isso nunca foi regulamentado. A PEC, que é da Perpétua Almeida, uma deputada excelente, e a ideia do Congresso é aprovar essa PEC ampliando para um debate de quarentena, não pegando só os militares. O que eu não sou contrário. Só tem que ver qual vai ser o texto, né? Porque o diabo mora sempre no detalhe no Congresso. Mas debater, por exemplo, a situação de delegados, de juízes, essas pessoas que saem das suas funções, vão concorrer, depois voltam. Então, esse debate da quarentena para cargos é um debate que vai entrar na PEC da perpétua, mas tem grande chance de avançar. Essa discussão sobre militares não pode passar, dar o cheiro de que é uma discriminação, que nós estamos discriminando eles. Ou seja, a postura é outra, nós estamos defendendo eles. Tá? Então, a nossa postura tem que ser, olha, isto é uma defesa de vocês. Tá? Porque alguns, e eu sei, já começam a querer dizer, olha, nós estamos discriminando, queremos fazer servidores do Estado de segunda categoria. Então, é preciso ter cuidado com relação a isso. A outra coisa é com relação à estratégia. Né? É óbvio que nós precisamos estender a quarentena, mas presta atenção, nós temos votos para enfrentar uma frente ampla de juízes, policiais federais, policiais civis, policiais militares mesmo. Né? Então, é preciso prestar atenção, porque eu sei, você sabe muito bem, a força que tem as polícias estaduais, né, dentro do Congresso Nacional. Muitos são sobre-representados, né, lá dentro. Com relação ao que fazer, no curto prazo, eu acho que é cobrar um compromisso da hierarquia e da disciplina. Uma outra coisa seria, quando nós aprovamos o SUSP, lá dentro tinha uma Corregedoria Nacional, que era uma forma de você procurar estender um apoio federal às corregedorias estaduais, que são sabidamente frágeis e sabidamente mal estruturadas e muito dependentes. Né? Então, você poder avocar determinados processos e fazer. Uma outra alternativa seria essa, quer dizer, mas o governo simplesmente pegou o SUSP e jogou na gaveta. Não quer fazer nada daquilo. Aliás, não tem política de segurança também, a não ser distribuição de armas praticamente, pouquíssimo você vai identificar. A longo prazo, eu acho que, não para agora, mas é um estatuto das polícias, né? Que o problema é que, com a atual maioria, você se lembra que o projeto que estava para ser votado, né, a lei das polícias, o estatuto da polícia, que não me seja, ela simplesmente destituía os governadores como comandante das polícias estaduais. Né? Aquele projeto lá, o substituto do capitão Augusto, fazia exatamente isso. Ele era muito ruim nesse sentido. E a outra coisa é, sobretudo, levar aos governadores a necessidade de que eles se aproximem das suas polícias, de que eles ouçam, de que eles reduzam as distâncias e que eles busquem se informar e, sobretudo, agir com energia, quando dá hipótese de acontecer o que aconteceu em Pernambuco. Né? Em Pernambuco, o governador, no primeiro momento, acho que houve até uma certa perplexidade com aquele fato, que era inesperável, mas depois afastou o secretário, afastou o comandante e 16 estão vivendo esse inquérito. Então, eu acho que isso é uma questão preocupante. Por quê? Porque é descentralizada, porque é estadual, porque a resposta a ser dada seria mudanças em termos legislativos, difíceis, muito difíceis de conseguir, pela forte presença e sobre-representação que tem esses, digamos assim, essas categorias dentro do Congresso Nacional. Mas é algo que nós temos que parar e refletir mais, viu, Marcelo? Eu não estou satisfeito com essa resposta que eu estou dando. Não estou satisfeito. Né? E acho que a gente poderia refletir mais e pensar mais e ter alternativas mais eficientes para esse grave problema. A gente pode contar, na sua avaliação, com o apoio das Forças Armadas, se houver um processo de levantamento das polícias militares? Exército, ele interviria nos estados caso houvesse um levante das polícias militares provocados pelo Bolsonaro, alegando, por exemplo, que houve fraude nas eleições, sem qualquer substância, que houve fraude nas eleições? Porque uma coisa é eles não se meterem, uma coisa muito diferente, eles defenderem as instituições, não é? E segurando a indisciplina das polícias militares. Qual a sua avaliação sobre isso? Essa é uma questão muito complicada, Paulo.
E o cerne da complicação está no artigo 142 da Constituição. Porque o artigo 142 diz que as Forças Armadas são instituições permanentes, nacionais, organizadas pelo princípio de hierarquia e disciplina. E há comando de qualquer um dos poderes a garantia da lei e da ordem. Isso foi uma negociação dificílima durante a Constituinte. O presidente Fernando Henrique já me narrou ela, que tiveram, inclusive, com o Leônidas Pires Gonçalves, que era o ministro do Exército na época. Vamos imaginar uma situação hipotética, tá, Pablo? Imagine você que acontece isso. Bom, aí vai ter que funcionar a última ratio do Estado, né? Ou seja, nós vamos precisar das Forças Armadas. Nós vamos precisar das Forças Armadas. Eu enfrentei 11 GLOs, garantia da lei e da ordem, durante os quase 2 anos que passei à frente do Ministério da Defesa. 80% por greve policial. O Luiz Eduardo aqui tem uma proposta que é a forma de resolver isso, que seria a sindicalização e tal, porque você ia treinando os conflitos e forma de resolução e tal, etc. Bom, mas nós não temos isso. O que é que acontecia? Quando uma força policial, cuja razão de ser é a defesa da vida, a gente desacostumou isso, a defesa da vida, a defesa da lei, do patrimônio. A função primordial é a defesa da vida. Polícia existe para defender a vida, sobretudo, que é o bem maior. Ela entra em greve, ela faz exatamente o contrário do que é a razão de ser dela, porque ela expõe a vida. Se você retira as polícias, se elas vão para a greve, então você expõe toda a comunidade, a cidade, as pessoas, a sociedade. E com isso ela quer dobrar os joelhos do Estado, percebe? Então é a lógica reversa e é perversa ao mesmo tempo. O que acontece? Nesse instante, o governador pede ao presidente da República, que não tem saída, porque imagine, sequestro explodindo, morte, o diabo, e o presidente da República diz, não vou mandar as Forças Armadas. Ele não pode, ele já está encurralado. A situação é feita de tal forma que ele já está encurralado. Ele tem que mandar. Eu me lembro bem no caso de Vitória, do Espírito Santo, onde era um motim, porque eles estavam aquartelados e armados. Foi gravíssimo. E nós chegamos a um triz de acontecer um confronto. Muito difícil aquilo lá. Vem o novo governador e anistia todos. O Paulo Artung mandou ver, abrir inquérito e tal, anistiou tudo. Mas isso é usual, isso é uma desmoralização, não resolve problema nenhum, Pablo. Nenhum. Só vai desmoralizar, né, esse processo. Então, mas voltemos. Então, imagine você que começa a ver isso. O presidente da República não faz o GLO. Vamos supor, ele está interessado naquilo, vamos supor também. Aí, um dos poderes, vamos supor que o Supremo Tribunal Federal diz, olha, tem que fazer a GLO. Só que o engajamento da força na GLO é privativo, o ato executivo é privativo do presidente da República. Percebeu o problema? Ou seja, eu estou tendo um grande distúrbio que está se envolvendo partes, grupos, seja o que for, forças policiais e outros mais terceiros. O governador pede, o presidente da República não faz. Vamos supor, delonga, ou manda ver, fazer estudar e tal, etc, etc. Um dos poderes, então, resolve, né, porque está lá na carta, no artigo 142, que a GLO deve acontecer. E aí eu estou repetindo, para dizer o seguinte, mas o ato que engaja as Forças Armadas é privativo do comandante em chefe. E aí? Como é que nós ficamos nisso? Vai o Supremo, então, declarar crime de responsabilidade do presidente da República e destituí-lo nesse momento? Como é que fica esse impasse? Quero lhe dizer por que essa questão é tão complicada, tá certo? Que duas coisas para concluir. Primeiro, é que hoje o STF tem um déficit de credibilidade e legitimidade junto às Forças Armadas altíssimo. Altíssimo. Tá? Eu já falei com alguns ministros que eu conheço e pedi até, não diretamente ao atual presidente, que institucionalmente tratasse desse assunto. Hoje, para os militares, o Supremo, né, primeiro, ele traz insegurança jurídica. Segundo, ele não deixa o presidente governar, toda hora, enfim, certo, correto, está lá dentro. E terceiro,
ele atua para libertar corruptos, criminosos, seja o que for. E o militar, ele é um conservador, por cultura, tá certo? Por outras coisas mais também, formação, seja o que for. Então, é um déficit muito grande. Imagine o que é o Supremo tendo que tomar uma decisão extrema num momento desse, né? É um problema grave. Então, você coloca uma questão grave. A segunda das questões é que militar não gosta de que policial se rebele ou quebre a hierarquia. Ou seja, desde, talvez, sobretudo, desde 32, a Revolução Constitucionalista e tal, aquela coisa toda que gerou toda uma reação e um controle, passaram a ser forças auxiliares e tal, etc. Mas há uma espécie, vamos dizer, um certo antagonismo, vou dizer latente, mas então o militar, em princípio, tá certo? A posição dele é ir contra isso, ele não admite, tá certo? Agora, se ele resolve de motu próprio intervir, nós estamos diante, queremos ou não, de uma quebra constitucional. Do mesmo jeito que não existe o Exército como um fator de moderador ou de moderação, não existe isso. Do mesmo jeito, se ele age autonomamente, ele está agindo ao arrepio da Constituição. Então, essa, sim, é uma questão preocupante. Eu diria que, para concluir, os militares têm uma postura, têm uma disposição, se você quiser, de evitar a quebra da hierarquia, a disciplina policial, os sequestros, a violência, a greve. Eles são contra isso, são contra de princípio. Agora, eles têm que obedecer a comandos. E os comandos, eu procurei aqui te dizer que é uma questão realmente complicada. Na verdade, eu tenho muita curiosidade para saber quais são os reais valores dos militares. Você falou, eles são conservadores. Isso, eu estou me referindo ao pensamento, digamos, filosófico, né, na formação dos militares do Brasil, né? Obviamente, eu não me refiro a conceitos básicos como hierarquia, disciplina. Isso não são valores, isso aí é um método, né? A minha pergunta é essa, porque eu sinto um certo vazio, talvez, na formação dos militares a respeito de valores republicanos, democráticos, isso. E aí você fala, eles são conservadores, mas o que significa ser conservador na mentalidade militar? Quer dizer, conservar o quê? O que significaria o status quo? Será que o Exército brasileiro, na dimensão que ele tem, faz sentido? Faz sentido nós termos um exército tão grande quanto nós temos no Brasil? Talvez você até me desminta e diga que não seja tão grande, que não é tão grande, mas existe um debate cada vez mais crescente no mundo sobre a pertinência ou não de termos exército. Então, são esses pontos. Valores, não é? O que é ser um militar conservador? É só o moralismo, o punitivismo? Isso mata a democracia, a gente sabe disso, destrói, despolitiza, né? Os militares não têm nenhuma reflexão assim de fundo na formação deles filosófica. E a última foi o ponto da pertinência de um exército em alguns países e a dimensão dele no Brasil. Essa questão que você está colocando, na verdade, em última instância, é o seguinte: que defesa o Brasil precisa? Qual defesa? Como ela se deve dar? Percebe? Você está formulando as questões, digamos assim, centrais, ou algumas das principais questões, que o poder político tinha que endereçar aos militares, com eles dialogar e ter, nunca se esqueça, um projeto para liderar. Não é só perguntar. É fazer o quê? Por exemplo, vamos citar uma questão. Nós temos desde o Império, tá certo? E a preocupação que Zé Bonifácio, nosso patriarca, liderou, e que foi, em boa medida, vencedor, que ele dizia o seguinte: para que a gente não tenha o mesmo destino das colônias espanholas, que se fracionaram, né, fugindo aquilo que era o desejo do libertador, nós precisamos de ter uma figura que centralize o Estado e que simbolicamente se imponha
que era o então imperador. E havia correntes contrárias, certo, a esse processo, que gerou um conjunto de rebeliões, sobretudo depois antes da maioridade, o golpe chamado golpe da maioridade, mas depois também, e foram sufocadas. Então, a partir daí, sobretudo o Exército, ele adota o que chama-se a estratégia da presença. Ou seja, nós temos que estar presente em todo o território nacional para garantir, não é, a sua unidade, a unidade territorial, não é, e fronteiras. Nós temos que fazer isso. Hoje, a visão, muitas vezes, não é de que não ter exército. Né? Nenhum país de monta pode abrir mão de ter exército. Não existe essa possibilidade. Né? Até por conta de ter a chamada última ratio, quer dizer, a última trincheira, se assim digamos, do monopólio da violência legítima ou legal do Estado. Os instrumentos são Forças Armadas, em última instância, são elas, não tem jeito. Lembre-se que as polícias estão adjudicadas aos estados e não ao poder central. Então, você tem hoje, por exemplo, no Exército, algo como 200 e tantos mil. Precisávamos disso? Não, numa guerra moderna, não. Numa guerra moderna, nós temos que ter uma alta capacidade tecnológica, militares profissionais com grande capacidade de elasticidade. O que é isso? É se deslocar, tá certo, de um cenário para o outro, e, evidentemente, você tem que ter um plano de mobilização em que você coloque a reserva, que tem que estar pronta, para entrar na guerra, propriamente dita. Então, perceba, nós continuamos até hoje com uma concepção que vem do Império, que é você ter um grande contingente, porque você precisa estar em todo o território nacional. E, inclusive, nas fronteiras norte, onde só tem eles, a presença do Estado são eles. Não tenha dúvida disso. Então, isso é uma discussão que caberia ao Congresso mediar e discutir. Isso não existe. Isso não existe. Se tocar em problemas exatamente concretos do que eu tento dizer, do que eu tento falar. Não há liderança para isso. Não há quem trave essa discussão com os militares. Então, são eles que vão fazer a defesa, quando deveria ser o poder político em diálogo com eles.